Agora, Suano, falamos primeiro sobre algumas propostas que foram defendidas por Ciro Gomes. Agora eu quero falar um pouquinho desses destaques que a Beatriz Manfredini deu a respeito desse comício, né? O mais importante, embora não o primeiro comício na campanha oficial de Lula, o primeiro foi em Belo Horizonte, mas é considerado, por se tratar de um berço da trajetória política do ex-presidente, está sendo considerado o comício mais importante nessa reta inicial de campanha. Destaquei 2 pontos para a gente trazer aqui, mas você pode trazer outros, se você achar interessante. Mais uma vez, o ex-presidente fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro e mencionou algumas questões religiosas, relacionou a atuação do governo a falsos profetas e fariseus, não pela primeira vez. Ele disse isso, criticou os auxílios implementados pelo governo, uma política que ele defende, mas ele disse que o povo deve pegar logo esse dinheiro, porque se não pegar, o governo vai tomar de volta esses auxílios. Sua análise. É interessante. O ex-presidente Lula, ele tem um hábito de fazer um discurso extremamente polarizador, eu vou colocar assim. Ele tende a tocar fogo em tudo que ele faz. Normalmente, ele tem o hábito de não apenas fazer uma análise daquilo que está sendo apresentado pelo seu adversário, mas simplesmente jogar combustível na própria pessoa que está atuando. Ou seja, em síntese, ele personaliza o discurso. Está dentro da regra do jogo, está dentro da regra do estilo dele, melhor dizendo. Quando ele se apresenta e faz uma defesa do Estado laico, nós somos um Estado laico. O Brasil já é um Estado laico. E não existe nenhuma indicação de que nós vamos assumir uma religião específica. Existe uma pluralidade de religiões no Brasil que é respeitada. A grande questão é que nós somos majoritariamente, quase 70%, 80% de cristãos, dos mais diversos segmentos do cristianismo. E há um crescimento muito significativo do grupo evangélico, que pode representar um passo muito forte para aquele que tiver acesso a esse segmento. É muito curioso também que você encontra que as igrejas evangélicas, elas fizeram trabalhos de evangelização nas comunidades mais pobres. Essa é a razão pela qual o Partido dos Trabalhadores, em especial, tem tanto receio do crescimento das igrejas evangélicas nesse ambiente, nesse nicho eleitoral. Por qual razão? Porque é o nicho eleitoral deles. Toda vez que as igrejas evangélicas caminham para lá, simplesmente eles perdem eleitores. Por qual razão? Porque em termos de valores e pregações ou de princípios que são apresentados e propostas, as igrejas evangélicas são naturalmente antagônicas às propostas que vêm do Partido dos Trabalhadores. E aí eu não estou fazendo juízo de valor em ninguém, estou apenas apresentando o cenário. E nesse sentido, ele tem que dizer que não pode existir um Estado que não seja laico. Mas nós já somos. Isso não precisa ser traçado. O problema é ele está com receio da proximidade do presidente Bolsonaro com o público evangélico. Por que não com o público cristão como um todo e com a Igreja Católica? A Igreja Católica já tem os seus segmentos definidos internamente. E você sabe que normalmente são conservadores, mas tem uma ala progressista dentro da Igreja Católica. O que é mais sólido em bloco é o segmento evangélico. Daí ele ter essa preocupação. É uma forma dele dizer que o Bolsonaro está tentando fazer um caráter messiânico, que é um caráter que não corresponde a um Estado laico, mas com todo respeito. Os discursos do presidente, ou melhor dizendo, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, são discursos messiânicos, são discursos de salvador da pátria. Normalmente é assim que ele se apresenta. Eu faria apenas um comentário a mais acerca de uma questão, sem fazer uma crítica muito grande. É interessante que quando foi feito esse comício no Anhangabaú, sendo o mais importante do início da campanha, que reuniu várias lideranças políticas, inclusive de vários partidos, eles simplesmente lembraram que aquele foi um momento que eles tentavam resgatar a ideia do direta já, como se fosse um momento em que se lutava ou trabalhava pela redemocratização, e isso teria um sentido de democracia. Se marxista eu fosse, eu falaria para o presidente Lula. Eu diria, presidente, não esqueça, conforme está nos escritos marxistas, a história se repete, mas como farsa. Tome muito cuidado em usar essas imagens, porque pode ficar para o senhor a ideia de que está sendo produzido uma grande farsa.